Aí. A aula passada a gente falou de programas, estratégias do SUS que o SUS oferece para a população. Começamos a falar, né? Falamos de um programa, hoje a gente vai falar de outro. Deixa eu só colocar aqui para aparecer. Está aparecendo para vocês? Tá sim. Ok. Hoje a gente vai falar, então, de outro programa que é ofertado pelo SUS para a população. É chamado hoje de Estratégia Saúde da Família. Ele foi criado há alguns anos atrás com o nome de Programa Saúde da Família. E depois ele foi trocado de nome porque o que aconteceu? Inicialmente era um programa que acontecia em poucos locais, então poucas unidades de saúde aí pelo país adotaram esse programa e começaram a fazer as suas atividades, as suas ações. E com o passar do tempo foram percebendo que esse programa estava trazendo bons resultados. O pessoal trabalhando com esse programa estava saindo super bem e tal, e resolveram aumentar a abrangência desse programa. E daí mudaram o nome para estratégia pelo fato de ele ser, então, algo mais abrangente. Mas o programa em si, que já existia, continua o mesmo, bem, bem elaborado e bem utilizado. Então, de repente, assim, pelo fato de eu ter pego isso desde o começo, às vezes eu me pego falando em programa Saúde da Família, tá? Então, entendam que é lapso de linguagem, porque eu estou falando da estratégia. Continua a mesma coisa, mudou o nome e a abrangência só, né? Então, essa estratégia, ela vem de uma situação bastante antiga, que a gente via muito antigamente, que era o médico da família. Então, principalmente assim nas cidades pequenas, cidade do interior, quando existia um médico, às vezes existia um só, dois, uma pequena quantidade, eles acabavam sendo os médicos de família mesmo, né? Então, sempre que a família tinha, alguém da família tinha necessidade, ia atrás daquele médico, esse médico muitas vezes vinha até a sua casa, então era um contato bastante próximo. E isso aconteceu por muito tempo e o resultado sempre foi muito bom. Só que com o crescimento das cidades, aparecimento de mais profissionais e tudo mais, começou um distanciamento. E dentro do SUS se percebeu que existia esse distanciamento. O médico, não só o médico, mas a equipe toda de saúde, de uma unidade de saúde, apesar de tratar sempre das mesmas pessoas, né? As pessoas que são cadastradas naquela unidade e tudo mais, eles não tinham essa proximidade. Então, chegou-se à conclusão que se ocorresse essa proximidade maior, a probabilidade, né, se o médico tivesse mais contato com as pessoas, com a família como um todo, e de repente, então, conhecesse mais a fundo essas famílias, talvez os resultados fossem melhores, né? Bem melhor do que muitas vezes a gente vê ainda em alguns casos, né? Aquelas pessoas que não fazem parte desse programa, que o atendimento é um atendimento bem frio, né? Então, tá ligado às perguntas e às respostas que acontecem ali naquele momento da consulta, e só. Né? Então, o paciente, ele chega, o médico pergunta, o paciente responde, dá respostas pontuais, é feito um diagnóstico e acabou. Então, para mudar isso, foi criado esse programa, para ter uma proximidade maior do médico, e não só do médico, mas da equipe como um todo, e com as pessoas da comunidade. Então, percebeu-se, né, que talvez, inicialmente, né, que talvez essa proximidade trouxesse melhores resultados, e o tempo passando mostrou que, sim, isso é verdade, isso acontece. Quando existe essa proximidade maior, quando existe, inclusive, a visita do médico lá no domicílio,
do médico não, da equipe como um todo. Lá no domicílio da pessoa, a proximidade é tão grande, o conhecimento da equipe em relação à família é tão grande que os diagnósticos, quando acontecem, eles são muito mais precisos. Porque, na verdade, dentro desse programa, o foco não é diagnóstico, não é a doença se instalar, é prevenir. Então, promover e prevenir a doença. Então, a gente vai ver mais à frente aqui, mas é basicamente isso. Esse programa conhece as famílias, entra em contato com as famílias, tem uma proximidade maior e trabalha com formas de prevenir as doenças. Então, antes que elas apareçam, que se instalem, vamos agir, vamos fazer alguma coisa para que as doenças não cheguem a se instalar. O principal propósito, então, é reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo tradicional, aquele modelo que, claro, dá resultado, mas está muito ligado à questão já de doença instalada. E o interesse realmente é fazer com que as doenças não se instalem. Então, ao invés de a pessoa ir até a unidade de saúde quando ela começa a sentir sintomas de uma doença, esse acompanhamento faz com que, muitas vezes, as doenças não se instalem. E, como resultado final, obviamente, melhoria de qualidade de vida da população atendida. A estratégia prioriza ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e contínua. Então, esse processo todo de visitas constantes, contato constante com as famílias que são cadastradas, chega num determinado ponto que os procedimentos que são feitos realmente são para prevenir, promover e, em alguns casos, recuperar a saúde, né? Sempre evitando ao máximo chegar nesse ponto. Porque quando a gente tem prevenção e promoção da saúde, a gente tem, o governo tem um certo gasto. Porém, quando chega na necessidade de recuperação da saúde, o gasto para o governo é muito maior. Então, para o governo é muito mais vantajoso fazer ações de promoção e prevenção. Quanto ao atendimento, é prestado na unidade básica de saúde ou no domicílio. Então, a pessoa, ela está cadastrada, a família, no caso, ela está cadastrada lá na sua unidade de saúde, e ela vai ser atendida naquela unidade, depois do cadastro nesse programa, e também, quando necessário, quando a equipe achar que é necessário, eles podem fazer o atendimento no domicílio. Então, eles podem sair da unidade e ir até o local. E quem que faz esse atendimento? Não é só o médico, é o médico, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, os agentes comunitários e outros profissionais, quando necessários. Dentre esses profissionais estamos nós, os farmacêuticos. Então, acaba ocorrendo, pelo fato de toda a equipe conhecer cada família, conhecer detalhes de cada família, acaba ocorrendo uma ligação maior entre os profissionais e a família, trazendo, então, muito mais informações relevantes para os profissionais da saúde, fazendo com que eles usem da melhor forma possível essas informações para realmente promover a saúde dessas famílias. E, por consequência, da comunidade. Princípios básicos da estratégia da saúde da família. Então, obviamente, essa estratégia está ligada aos princípios básicos do SUS, não pode ser diferente. Então, eles adotam os princípios de universalização, todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos direitos, a descentralização, então, para ficar mais próximo das pessoas, o poder, não fica centralizado lá no governo federal, ele é dividido entre governo federal, estadual e municipal. Então, o município tem o seu poder e atua com isso, fazendo com que esse programa seja realizado e traga bons resultados.
integralidade e participação da comunidade. Então, pensando na questão da integralidade, é o acesso, né, a todos os tipos de tratamentos que o SUS oferece, obviamente, né, e a participação da comunidade está aí com a família toda participando e os agentes comunitários também, que não deixam de ser participantes, né, componentes dessa comunidade. Está estruturada a partir da unidade básica de saúde da família, e essa unidade básica, obviamente, é a unidade de saúde onde as pessoas estão cadastradas. E trabalha com base nos seguintes princípios. A unidade de saúde da família está inserida no primeiro nível de ações e serviços do sistema local de assistência, denominado atenção básica. Então, essa atenção básica é aquela atenção mais, vamos dizer assim, mais comum, né? São as questões mais comuns que abrangem a comunidade e que são resolvidas dentro das unidades de saúde. Então, todos aqueles problemas mais simples, 80% praticamente dos problemas de saúde que acontecem com as pessoas são os problemas mais simples e que podem ser resolvidos dentro de uma unidade de saúde. Então, eu sou cadastrado na minha unidade de saúde, não estou me sentindo bem, vou até a unidade, faço uma consulta. Caso seja necessário, caso o médico necessite de algo mais aprofundado, um exame mais aprofundado, alguma coisa que eu precise de um local mais específico, né, eu vou ser encaminhado daí para uma atenção não mais básica, mas uma atenção intermediária, uma atenção mais avançada. Porém, a maior parte dos problemas são resolvidos ali mesmo na unidade básica de saúde. Isso a gente chama de atenção básica, então. E a unidade de saúde da família está inserida dentro desse contexto, para ser resolvido a maior parte das questões dentro da própria unidade básica de saúde. Outro princípio é a atenção integral aos indivíduos e famílias, com a promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, não é só a recuperação da saúde, não é só atender a pessoa quando ela está doente, mas promover a saúde, né, com ações de promoção e fazer a proteção também da saúde com ações de proteção. Outro princípio é a participação de uma equipe multidisciplinar. Então, não é só o médico, não é só o enfermeiro, né? Então, todo mundo vai participar. Todos os profissionais da saúde que foram elencados anteriormente ali vão participar desse processo. Então, é um processo multidisciplinar mesmo. Se um médico percebe que o paciente precisa de medicamentos, o farmacêutico pode atuar em cima desse processo, trazendo orientações para a família, trazendo várias ações que vão garantir o uso racional de medicamento. Esse processo é a porta de entrada do sistema local de saúde, né? Então, esse projeto da saúde da família, ele acaba sendo uma forma de incluir as pessoas dentro do sistema local de saúde. Muitas vezes as pessoas são da comunidade que é atendida pela unidade básica de saúde e não utilizam esse serviço porque elas não sabem que elas têm direito. Então, quando elas são convidadas a participar dessa estratégia, quem não sabe, acaba descobrindo que elas têm direito, né, e podem se utilizar de todo esse serviço que são prestados. Então, não deixa de ser uma porta de entrada à saúde, que as pessoas muitas vezes desconhecem.
E a atuação está centrada nos princípios da vigilância à saúde. Então, vocês precisariam voltar lá na vigilância à saúde, quando a gente falou, viu, para ver exatamente quais são os princípios, para perceber que realmente os princípios da estratégia de saúde da família estão ligados aos princípios da vigilância à saúde. Territorialização. Então, em questão de território, né, como é que a coisa funciona? Então, existe uma definição do território físico mesmo, que essa estratégia vai funcionar, né? Então, geralmente ela está ligada com o próprio atendimento da unidade básica de saúde. Então, é determinado, a unidade básica de saúde vai abranger, né, o atendimento às pessoas que vivem em determinada comunidade, em determinado espaço territorial. Então, não sei se vocês utilizam o serviço ou já utilizaram alguma vez, mas vocês são geralmente encaminhados para, quando vocês vão a uma unidade de saúde, vocês são encaminhados para a unidade de saúde que vocês são cadastrados, que está ligado ao local onde vocês moram. Então, eu, por exemplo, moro num determinado local e eu estou vinculado a uma unidade de saúde. A minha unidade de saúde é a do Ouvidor Pardinho. Se eu me mudar, eu vou ter que trocar esse vínculo para a unidade que seja abrangida por determinada unidade básica de saúde. Então, esse programa, ele está ligado a essa questão de territorialização. Então, tem essa abrangência, que geralmente é a mesma abrangência que tem a unidade de saúde básica. Dependendo da quantidade de famílias que são atendidas por essa unidade, a gente vai ter equipes, né, responsáveis por elas. Então, cada equipe multiprofissional, que vocês já vão ver quantos são os profissionais, elas vão existir dependendo da quantidade de famílias que elas atenderem. Então, geralmente, uma equipe, ela acaba por pegar para si o atendimento de 600 a 1.000 famílias. Então, de repente, se a unidade básica de saúde tiver lá uma atuação dentro de 2.000 famílias, a gente vai ter 2 equipes diferentes, cada uma dividindo uma parte da população. Mas vão atender 600 a 1.000 famílias e vão conhecer todo mundo? Não, na verdade, não é todo mundo que acaba participando. O interessante seria, né, que fosse todo mundo e que realmente tivesse equipes suficientes para atender uma quantidade menor de pessoas, de famílias, porém, a gente sabe que na prática isso acaba diminuindo bastante, que não é toda família, não é todo grupo que vai participar desse programa. Como é que é feito o cadastramento? Na verdade, não é obrigatório, então as equipes elas vão até os domicílios, apresentam o programa e convidam as famílias. Aí as famílias vão tomar a decisão, queremos participar ou não queremos participar. Então, desses 1.000 famílias aí que podem fazer parte da equipe, a gente já tem uma forma de peneirar isso. Então, muitas famílias não vão aceitar, mas aquelas que aceitarem, elas vão fazer parte do programa. Aí, dentro dessas visitas, já quando as pessoas aceitam a participação, essa visita domiciliar, que é feita pela equipe toda, acaba buscando já informações iniciais. Quem são as pessoas da família, quais são os problemas de saúde que cada um dos componentes da família tem, como que é a condição de moradia, se a casa tem água encanada, se a casa tem esgoto, se a rua é asfaltada, se não é, se tem aglomeração de pessoas, se
se tem muita gente, né, quantos são os componentes da casa, na verdade, assim, vão buscar todas as informações, vão fazer um levantamento para caracterizar cada uma dessas famílias. E aí, né, depois de todas essas informações, buscando os problemas de saúde e tudo mais, já se cria esse vínculo da equipe com a comunidade. E, obviamente, com a unidade de saúde. Quem é a equipe? Então, a equipe é composta com, no mínimo, né, um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de 4 a 6 agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários, eles vão variar conforme a população que vai ser abrangida. Então, depois de fazer todo o levantamento, né, verificar quem são as famílias que vão participar do programa, quantas são essas pessoas, no final das contas, vão verificar quantos agentes comunitários vão ser necessários. Geralmente é um agente comunitário para cada 550 pessoas. Então, dependendo do número de pessoas totais, né, vai ter aí, no mínimo, 4 agentes comunitários, e geralmente eles variam até 6. Acima de 6, não. Por quê? Porque quando se percebe que foi necessário 6 agentes comunitários, a gente percebe que o número de pessoas abrangidas, o número de famílias abrangidas já passou do limite também para atendimento de uma equipe multiprofissional. Aí o que precisa fazer? Montar uma segunda equipe multiprofissional. Outros profissionais que são necessários, então, esses anteriores são praticamente obrigatórios. Eles compõem todas as equipes. E daí, outros profissionais vão participar conforme vários fatores, né? A necessidade, as possibilidades do local, né? Se tem profissional dentro da unidade de saúde que possa atender. Então, dentre esses profissionais, a gente vai ter dentista, assistente social, psicólogo, farmacêutico, e aí eles vão ser mais ou menos como uma equipe de apoio. Puxa, mas nós farmacêuticos somos tão importantes, será que não deveria ser obrigatório? Na verdade, o que acontece é que quando esse programa começou há quase 20 anos atrás, praticamente não existia farmacêutico em unidade básica de saúde. Então, quando ele existia, ele acabava fazendo parte do programa. Porém, isso não era uma regra porque não existia farmacêutico em toda unidade básica de saúde. Até hoje não existe, na verdade, né? Então, não dá para contar com esse profissional como sendo parte integrante e obrigatória, porque não é todo lugar que tem esse farmacêutico. Então, quando ele tem e ele é requisitado, ele passa a fazer parte. E daí, né, obviamente, cada um atuando nas suas áreas de atuação específicas. Dentista lá com problemas de saúde bucal, tal, e nós sempre voltados à questão da assistência farmacêutica, visando sempre, lá no final, o uso racional de medicamentos. Então, como eu já tinha comentado, a unidade de saúde da família pode atuar com uma ou mais equipes, dependendo da concentração de famílias no território sob sua responsabilidade. Ou seja, dependendo do número de famílias que abrangem aquela comunidade, que são abrangidas pela comunidade, né, pode ser que tenha necessidade de mais de uma equipe. Então, monta-se 2 ou mais equipes de acordo com a necessidade. Atribuição da equipe. Então, cada um tem a sua função ali dentro, né? O médico, ele vai atender todos os integrantes, né? Então, ele vai ter o contato direto no atendimento, no diagnóstico de doenças e tudo mais, independente de sexo e idade. Por que isso? Porque os médicos têm que ser generalistas, não podem ser médicos especialistas. Então, eles têm que ser um médico que tem capacidade, tem possibilidade de atender todos os tipos de problemas de saúde.
Bom, então ele é quem atende, né, diretamente os pacientes, e desenvolve com os outros integrantes da equipe ações preventivas e de promoção da qualidade de vida da população. Então, o trabalho dele não é simplesmente prestar os atendimentos, os diagnósticos e tudo mais, mas participar dos programas de prevenção e promoção da saúde também. O enfermeiro. O enfermeiro vai supervisionar o trabalho do agente comunitário e do auxiliar de enfermagem. Então, ele é o responsável por esses dois profissionais. Realiza consultas na unidade de saúde, bem como assiste as pessoas que necessitam de cuidados de enfermagem no domicílio. Então, o enfermeiro tem a possibilidade de prestar consultas, né? Então, existem situações específicas que não é necessário mobilizar um médico e a consulta pode ser feita pelo enfermeiro. Então, isso está previsto em lei e os enfermeiros podem fazer isso. E ele também vai, muitas vezes, ou comandar os auxiliares de enfermagem, os agentes comunitários, para visitas em domicílio, ou ele mesmo vai participar desse processo. Geralmente, ele acaba supervisionando o auxiliar de enfermagem, para que o auxiliar de enfermagem vá até o domicílio e preste o serviço que é necessário. Porém, quando necessário, também ele vai até lá. O auxiliar de enfermagem, então, ele vai realizar os procedimentos na unidade básica de saúde, no domicílio, e executa ações de orientação sanitária. Então, muitas vezes o enfermeiro vai mandar o auxiliar de enfermagem fazer os procedimentos, tanto na unidade quanto no domicílio, e também vai participar das questões de orientação. O agente comunitário faz a ligação entre as famílias e os serviços de saúde, visitando cada domicílio pelo menos uma vez por mês, realiza o mapeamento de cada área, cadastramento de famílias e estimula a comunidade. Então, o agente comunitário é um componente bastante importante, porque ele que vai fazer essa ponte, né, entre unidade de saúde, a equipe e a comunidade. Então, ele vai estar ali sempre agindo com a comunidade, sempre buscando novas famílias para participar. Quando as famílias novas querem participar, ele auxilia no cadastramento, tudo mais, e ele que leva os problemas que são detectados na comunidade para a equipe ficar informado e ficar sabendo o que está acontecendo lá na comunidade. Então, o trabalho do agente comunitário é bastante importante exatamente por isso, porque ele vai, então, fazer essa ponte, porque nem sempre o médico vai poder ir até os domicílios, nem sempre o enfermeiro vai poder ir até os domicílios, né? São muitos domicílios, são muitos atendimentos, tem todo atendimento que tem que ser feito lá dentro da unidade básica de saúde, eles não podem ficar a todo momento indo para a comunidade. Então, o agente comunitário que vai fazer essa ponte, e o trabalho dele é bastante importante. E o farmacêutico? Então, a gente tem que pensar que o farmacêutico, ele está ali dentro do sistema de saúde, ele vai, ele tem uma ligação, né, bastante forte com o medicamento, e ele vai ser um dos últimos contatos dessa equipe com a comunidade. Eu digo isso depois de um diagnóstico e uma necessidade de medicamento, né? O contato maior é do agente comunitário. Porém, o farmacêutico tem um dos últimos contatos, que é o momento da entrega do medicamento. Então, ele tem um papel bastante importante, porque logo depois da entrega do medicamento, a pessoa vai receber esse medicamento, vai levar para casa e vai utilizar por conta própria, né? Dependendo das informações que ela tem. Então, o farmacêutico se torna super importante, porque ele vai reforçar as informações, ele vai esclarecer as informações para que as pessoas tenham clareza do que precisa ser feito, e também ele pode identificar problemas antes de
que esses problemas venham a se instalar, né? Então, de repente, o paciente esqueceu de falar para o médico. Isso é quase impossível dentro desse programa, porque o médico conhece o paciente praticamente do avesso, mas pode acontecer de o médico ter prescrito um determinado medicamento que possa interagir com outro medicamento que o paciente já utilize e tudo mais, e o médico não tenha identificado essa interação. E o farmacêutico vai lá e faz essa identificação, e ele pode corrigir esse problema, né? Antes de a pessoa utilizar o medicamento e ocorrer essa interação e ela sofrer com os resultados dessa interação. Então, de uma certa forma, o farmacêutico tem esse último contato que ele vai fazer, então, essas últimas correções e reforçar as informações. E o farmacêutico pode também fazer as visitas domiciliares, né? Então, ele pode ir até a residência da família, identificar, né, o ambiente, identificar o local de armazenamento dos medicamentos naquela residência, e de repente identificar problemas que estão ligados com o armazenamento. Aquela coisa que a gente sabe bem, né? O medicamento guardado em um ambiente úmido, em um ambiente muito quente, ou que tem muita variação de calor, tudo mais. Então, identificar possíveis problemas que estão relacionados com o armazenamento inadequado do medicamento e identificar outras coisas também. Às vezes o paciente o farmacêutico indo lá na residência das pessoas e fazendo um trabalho de identificação de todos os medicamentos que a pessoa utiliza, que às vezes as pessoas não contam para o médico, não contam lá na unidade de saúde, né? Aquele medicamento para uma dor de cabeça, aquele medicamento, aquele anti-inflamatório, porque a pessoa às vezes tem alguma dorzinha muscular, né, que ele compra, adquire e não fala, aquela vitamina que empurraram lá na farmácia, né, segundo o Fantástico. Então, tudo isso ele consegue identificar em loco e consegue identificar, então, possíveis interações que possam acontecer, possíveis problemas de saúde, administração incorreta de medicamentos em relação ao horário, em relação à via de administração, e qualquer outra coisa que esteja ligada com o medicamento, inclusive a questão do descarte do medicamento, né? E daí trazendo melhorias de saúde para a população, melhorando o uso do medicamento, trazendo um uso racional de medicamentos mesmo, e, obviamente, trazendo uma melhor qualidade de vida para a população. Cada equipe é capacitada para conhecer a realidade das famílias pelas quais é responsável por meio de cadastramento e diagnóstico de suas características sociais, demográficas e epidemiológicas. Então, a equipe precisa, né, nos contatos iniciais, fazer um levantamento geral daquela família. Então, para realmente conseguir conhecer a família, precisa conhecer tudo. Então, as características sociais, demográficas e epidemiológicas estão contidas nesse conhecimento que é necessário. E precisam realmente conhecer para poder detectar os problemas, né? Problemas que, às vezes, estão ligados com a própria família, às vezes estão fora do alcance da família, como as questões epidemiológicas, por exemplo, né? A pessoa vive doente porque tem um esgoto a céu aberto passando na frente da sua casa. Então, isso às vezes foge da responsabilidade da própria família. Então, precisa conhecer tudo isso. Identificar os principais problemas de saúde e situações de risco aos quais a população que ela tem está exposta. Esse exemplo de um esgoto aberto é uma situação de risco
né, que pode ser identificada. É um exemplo bastante bom. Elaborar com a participação da comunidade um plano local para enfrentar os determinantes do processo saúde e doença. Então, aí, junto com a comunidade que está sendo acompanhada, essa equipe pode, né, com informações, com sugestões da comunidade, né, com a participação mesmo da comunidade, pode, de repente, criar algumas situações, criar alguns eventos, algum tipo de ação que possa ajudar a melhorar essa questão da saúde das pessoas. Prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada à demanda organizada e espontânea na unidade de saúde da família, na comunidade, no domicílio e no acompanhamento ao atendimento do serviço de referência ambulatorial ou hospitalar. Isso é uma coisa importante que eu não comentei. Quando existe a necessidade de algo, né, algum tipo de ação que extrapole a unidade básica de saúde, então essa equipe de saúde multidisciplinar, de uma certa forma, acaba acompanhando essas pessoas, dessas famílias, para, né, que o atendimento, o serviço, ou ambulatorial ou hospitalar, seja realizado. Então, digamos que tenha sido diagnosticado um determinado problema que já não pode mais ser resolvido dentro da unidade de saúde, e o paciente precisa ser encaminhado. Então, o paciente vai ser encaminhado e a equipe vai acompanhar esse processo. Então, ele vai ser encaminhado para um hospital, por exemplo, para ser internado por algum motivo qualquer. Então, essa equipe vai acompanhar, ok? Porque não adianta também simplesmente cuidar do paciente dentro daquele mundo, né, e não saber o que está acontecendo fora desse mundo. Então, é importante que, caso se necessite de uma atenção mais especializada, que a equipe acompanhe o que está acontecendo, ok? E cada equipe também é capacitada para desenvolver ações educativas e intersetoriais para enfrentar os problemas de saúde identificados. Então, identificou-se problemas de saúde dentro da família, dentro da comunidade. Acabou aqui? Não. Então, vamos ver o que a gente pode fazer para resolver algumas questões, às vezes educativas, são suficientes para resolver esse problema. Então, quando questões educativas são suficientes, vamos utilizar essas questões educativas e tentar mudar a forma de pensar das pessoas para que elas comecem a agir de uma forma diferente. Ok? Então, praticamente o que a gente tinha para hoje é isso. Perguntas, dúvidas? Tudo certo, professor. Beleza, então. Então, bom final de semana para vocês e até a semana que vem. Obrigada, bom final de semana. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.